O propósito desse evento, nós da Rede Supera, juntamente com os apoiadores, a Prefeitura de São Paulo, a Abjaica, o Grupo Gaia, e em especial o GNCC, o Grupo de Neurologia Cognitiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Nós estamos aqui buscando levar à sociedade aquilo que é um compromisso, que é levar informação, que é levar conhecimento. No mês em que o mundo trabalha o Dia Internacional de Conscientização da Doença do Alzheimer, nós temos que ampliar essas informações falando da demência. Como nós sempre colocamos, essa preocupação é uma preocupação porque de 2 em cada 3 pessoas no mundo relatam que desconhecem a temática da demência, as informações sobre a demência e gostariam de ter informação. A cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada mundo afora com alguma doença, alguma demência. Então, nós temos que levar para a sociedade brasileira a informação. Obrigado a você que aí está, nosso convidado, pela primeira vez, estando conosco na live de hoje. Essa é a nossa 5ª live com a temática Como prevenir fatores de risco no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ou seja, o fator prevenção, e a live de hoje é uma live bastante técnica, bastante científica. Peço a vocês que, por favor, deem o like, curtindo aí, ou no YouTube, ou no Facebook, para que a gente possa saber que nós estamos, de fato, sendo úteis a todos. Por favor, se inscrevam no canal para receber outras informações. Como nós já passamos orientações nas outras lives, é muito importante que vocês aproveitem esse momento, porque nós temos, nestas lives, neurologistas, gerontólogos, neuropsicólogos e outros profissionais que vêm trazer a contribuição com a informação técnica, com a informação científica, e também nós teremos aqui profissionais dando informações que permitam conviver você com a sua família, você que é acometido por uma demência, especialmente você que tem o Alzheimer, você que é um cuidador profissional, mas, em especial, nós queremos falar com aqueles que são os familiares, aqueles que estão no seu dia a dia, trabalhando e colocando à disposição as suas atividades para cuidar de um portador ou da doença de Alzheimer ou de uma outra demência. Então, é muito importante que eles aproveitem, porque os profissionais que estão aqui são profundos conhecedores do tema, desde a nossa primeira live. Então, lembrando, as lives acontecem todas as quartas e sextas-feiras, no horário das 19h30. Vocês que são também nossos alunos, vocês que fazem parte da família Supera, a gente agradece muito, porque é uma oportunidade singular de nós termos informações úteis. Para a temática de hoje, como prevenir fatores de risco no desenvolvimento da doença de Alzheimer, nós teremos 2 ícones, 2 grandes pesquisadores, 2 grandes neurologistas que atuam no GNCC, que é o Grupo de Neurologia Cognitiva do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, e que vão tratar essa temática. Nossa primeira palestrante, que é a doutora Sônia Maria Dose Bruck, ela é neurologista, pós-doutoranda em neurologia e coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e de Comportamento da Faculdade de Medicina da USP e do Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos da Faculdade de Medicina da USP. Responsável pelo Laboratório de Cognição do Hospital Santa Marcelina, livre docente em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, orientadora do programa de pós-graduação do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Nós ficamos muito felizes porque a doutora Sônia Bruck foi a palestrante que abriu o nosso evento no ano de 2019. Então, a gente a considera, inclusive, a madrinha desse nosso Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. E aproveitem para perguntar, para mandar as perguntas. A nossa dinâmica é, ao final da apresentação da doutora Sônia, depois do próximo palestrante, vocês enviam as perguntas e nós vamos direcioná-la para a doutora Sônia e para o doutor Ricardo, que é o nosso próximo palestrante. Doutora Sônia, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Estamos prontos para brindar com a senhora as informações e buscar conhecimento. Uma boa palestra. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Acho que é importante ter esse canal de educação sobre a doença de Alzheimer e sobre o envelhecimento normal e anormal. Acho que as pessoas têm que aprender cada vez mais. Eu vou compartilhar minha tela para a gente dar início a falar um pouquinho sobre prevenção da doença de Alzheimer. Então, nós temos, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que observar que essa prevenção começa desde o início da nossa vida, né? O nosso cérebro vai sendo moldado ao longo de toda a vida. Então, os nossos cérebros não são semelhantes, não serão semelhantes. Cada um de nós vai ter suas peculiaridades. Então, aqui um exemplo de uma
de uma garota de 15 anos de idade, que na 8ª série escrevia desse modo: provavelmente, quando ela se tornar uma idosa, o cérebro dela não será o mesmo, por exemplo, do filósofo Claude Lévi-Strauss, que escreveu vários livros, etc., ou dessa pesquisadora, que é a Brenda Milner, que tem mais de 100 anos de idade, continua ativa e super bem. Então, o funcionamento do nosso cérebro tem diferenças, tanto quanto ao sexo, quanto à idade, quanto ao nível educacional e quanto ao meio ambiente em que a gente está, né? Por quê? Porque desde o nosso nascimento, a gente vai moldando o cérebro. Cada vez mais a gente vai levar a conexões cada vez maiores do cérebro, né? Quanto mais a gente utilizar durante todo o nosso desenvolvimento, a gente vai formar mais conexões. Então, aqui, as conexões que eu estou falando é de um neurônio, que é a célula nervosa, para outro neurônio. Então, a gente vai formar mais sinapses, que é essa região aqui. Quanto mais sinapses a gente faz, melhor o nosso funcionamento cerebral. E não tem nenhum milagre, né? Não existe uma fábrica dessas células cerebrais que vão sendo formadas. A gente tem que criar isso ao longo do tempo, né? E isso foi porque, cada vez mais, a gente soube, já há umas 2 décadas, 3, o conceito de neuroplasticidade, quer dizer, o cérebro, ele vai se moldando e vai melhorando durante a vida. E essa neuroplasticidade, ela é a formação de novas sinapses, formação de novos neurônios. Então, essas conexões, elas não são restritas só à região do hipocampo, que é uma região importante para a memória, mas ela acontece em várias regiões cerebrais. Como a gente pode ver aqui, isso aqui é um experimento, né? Não é num cérebro, mas num cultivo de neurônios. Então, a gente vê aqui, antes do treino, da estimulação, né? Então, a gente vê essas conexões entre os neurônios, entre as células. Aqui, 2 semanas após a estimulação, a gente pode ver que tem mais conexões, e aqui, após 2 meses da estimulação. Então, a gente observa que, de fato, existe uma proliferação, né, um aumento dessas conexões entre as células e, portanto, um melhor funcionamento. Aqui um outro exemplo. Então, aqui a gente vê, são protuberâncias que vão crescendo conforme esse neurônio vai sendo estimulado. Aqui a gente vê nesse vermelho a quantidade de protuberâncias que vão se criando, que vão se juntar mais facilmente de um neurônio para outro. Então, a gente tem, durante toda a nossa vida, situações que vão influenciar positivamente ou negativamente o nosso desenvolvimento cerebral e, portanto, a expressão clínica de uma doença. Então, quando você adoece, o seu cérebro sofre alguma injúria, algum problema, ele vai reagir de forma diferente, de acordo com toda a alteração tudo que você desenvolveu nele durante toda a vida. Então, a gente tem influência tanto genética, quanto do ambiente em que a gente nasceu, o ambiente que a gente cresceu e viveu, as nossas atividades de trabalho, né, os nossos comportamentos durante a vida, a nossa personalidade, o acesso aos serviços de saúde, né, as nossas normas culturais. Então, tudo isso vai influenciar na nossa capacidade e eficiência de pensamento. Então, a gente vai ter fatores de risco, como eu comentei, e fatores de proteção, né, que vão ocorrer durante toda a nossa vida. O que a gente pode observar, é que durante toda a vida a gente vai ter uma influência da educação, da atividade física, da atividade cognitiva e social, e como fator de risco, a gente tem algumas coisas que a gente pode intervir, né? Por exemplo, em abuso de álcool, em tabagismo, e aí a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, tem vários fatores que podem levar
a uma alteração cognitiva, a um comprometimento cognitivo pré-demência. Então, antes da pessoa perder sua funcionalidade, você já pode fazer um diagnóstico de comprometimento cognitivo e isso pode ser evitado, né? O que pode causar esse comprometimento cognitivo? Por exemplo, um acidente vascular cerebral, derrame, o diabetes, a hipertensão, a apneia do sono, que é um problema de saúde bastante comum e pouco investigado, doença da tireoide, doença hepática, deficiência de vitamina B12, né? A depressão, estresse. Então, várias causas vão comprometer o nosso cérebro, né? Além disso, se a gente não tem uma boa circulação cerebral, então o fluxo sanguíneo no cérebro, ele pode ser diminuído pelo diabetes, pela hipertensão, pelo tabagismo, né? Então aqui a gente vê, seria toda a árvore de artérias que a gente tem no cérebro. E aqui a gente observa que isso pode ser diminuído por esses fatores, e que são fatores que você pode intervir, né? Então, quando a gente fala em prevenção, quer dizer, na prevenção da demência, o que a gente pensa é em postergar o aparecimento do problema cognitivo, né? Então, você tem que levar lá para frente, se você ia começar a ter um problema de cognição com 70, que jogue isso para os 80, para os 90 anos. Então, tem fatores que não dá para modificar. A idade é um deles. À medida que a gente vai envelhecendo, maior a chance de ter uma demência ou um comprometimento cognitivo. A história familiar é importante porque a gente sabe que tem um risco maior em quem tem algum parente de ter também o mesmo quadro, né? Isso serve para quase todas as doenças, basicamente tem algum risco familiar aumentado. E a gente tem muitos fatores que, felizmente, podem ser modificados ao longo da nossa vida. Então, tratar a hipertensão, o diabetes, alteração de colesterol, obesidade, o sedentarismo, né? A perda auditiva associada à idade e aumentar o nível educacional. Um dos fatores que são muito interessantes de serem modificados se refere ao estilo de vida. Então, a atividade intelectual, a interação social, a dieta e a atividade física. Recentemente, em julho deste ano, foi feito um estudo em que a gente já tinha alguns fatores que eram modificáveis e se agregaram mais 3 novos fatores. Juntos, se a gente reduzir todos esses fatores, haverá uma redução de 40% das demências. Então, o que pode acontecer? Aumentar o nível educacional, cuidar da hipertensão, cuidar da perda auditiva relacionada à idade, parar de fumar, tentar não ter obesidade durante a vida adulta, tratar a depressão, evitar a inatividade física, tratar o diabetes. De suma importância, a pessoa tem que ter contato social, isso é um fator muito importante, modificável. Evitar o consumo excessivo de álcool. Então, a gente sabe que na cognição, se você beber pouco ou moderadamente, isso dá por volta de 1 a 2, por exemplo, copos de vinho tinto, vamos dizer assim. Isso é protetor para o cérebro e para o coração. À medida que você bebe muito mais, isso é um fator ruim para o funcionamento cerebral. O traumatismo craniano. E, por último, que veio somar a isso, e a gente está vivendo isso ultimamente, cada vez com maior força, evitar a poluição atmosférica. A gente sabe que vários estudos demonstraram que aumenta o risco de demência se a pessoa morar, por exemplo, a vida inteira ao longo de uma estrada ou de uma grande avenida, né? Em que tenha muita poluição atmosférica. Então, com isso, a gente tenta o quê? Diminuir o número de indivíduos com comprometimento cognitivo. Se a gente considerar no Brasil atualmente que haja 10% de casos de demência
Isso dá por volta, em indivíduos acima de 60 anos, isso dá por volta de 3 milhões de pessoas. É muita gente. Se a gente imaginar que 10%, provavelmente menos, tenha comprometimento cognitivo leve, quer dizer, uma fase antes da demência, uns 2 a 3%, a gente deve ter com comprometimento cognitivo, algum comprometimento cognitivo, indivíduos por volta de 5 a 6 milhões de pessoas. Isso é mais do que muito país, muitas cidades grandes, né? Então, a gente reduzir essa taxa é muito importante. Então, a gente pode pensar, a gente pode fazer uma prevenção farmacológica do comprometimento cognitivo. Não existe nenhum remédio milagroso, né? Memorial não vai adiantar, e não existem remédios que você tome e vai interromper o fato de você começar a ter um declínio cognitivo, né? O que a gente tem é tratar os fatores que eu já falei. Então, tratar muito bem a pressão alta, tratar muito bem o diabetes, o colesterol e todas as outras doenças que a pessoa tenha. O tratamento sistêmico, o tratamento clínico de todas as doenças, ele é a melhor coisa para evitar a demência. E aqui eu trouxe todos esses quadradinhos e desenhinhos, são para mostrar todas as drogas, ou melhor, todas as substâncias farmacológicas que estão em estudo para a doença de Alzheimer. Então, é muita coisa, e até agora a gente não tem nenhuma efetivamente para prevenir o aparecimento. Então, por isso, tratar todas as nossas alterações clínicas é muito importante. Existe, então, a prevenção não farmacológica, né? Que é o mais importante nesses casos. Então, a gente tem a dieta, uma dieta com pouca carne, muita verdura, azeite, peixes, né? Castanhas, isso é muito bom. Então, é o que se aproxima da dieta mediterrânea, né? Ou essa dieta MIND, que é um tipo de uma dieta mediterrânea associada a uma dieta que melhore a hipertensão arterial. Então, o que a gente tem, além do exercício físico e tal, é evitar a carne vermelha, evitar alimentos processados, né? Então, não consumir em excesso leite e derivados, preferir frutas e verduras, alimentos ricos, então, em vitaminas, em fibras, né? Isso é muito importante. Manter uma boa hidratação também é muito importante. Então, basicamente, se a gente for ver a dieta mediterrânea, ela tem muitas frutas, vegetais, azeite de oliva, ervas, leguminosas, né? E produtos marinhos no lugar da carne vermelha. Então, basicamente, o que a gente fala é que se você comer bem e de uma forma balanceada, com pouca carne vermelha, pouca gordura e pouco alimento processado, isso é bom para o cérebro, né? Suplementação. Não existe nenhuma suplementação que vá garantir que o seu cérebro vai funcionar melhor, né? Então, não tem uma substância que tenha ação de prevenção de declínio cognitivo, nenhum tipo de vitamina ou polivitamínico. Então, não tem uma evidência suficiente para recomendar-se qualquer suplementação para a proteção cognitiva, né? O exercício físico, aí sim a gente tem várias evidências, né, de exercício físico. Então, ele pode não só ter um efeito positivo sobre o cérebro, mas ele diminui o risco de morte por qualquer causa, né? Diminui o risco de morte por doença cardiovascular, o risco de hipertensão, diminui o colesterol e triglicérides. Se sabe que ele diminui diversos tipos de cânceres, por exemplo, de bexiga, de mama, de cólon, de pulmão, de estômago. Então, o exercício físico tem benefícios além dos benefícios no cérebro.
diminui também o risco de demência, que é o que a gente está falando. Diminui a ansiedade, diminui depressão, diminui o peso, diminui o risco de quedas, principalmente em idosos, porque além de aumentar a saúde óssea, porque você aumenta a musculatura, você aumenta o seu equilíbrio, então isso é muito bom. Aumenta a qualidade de vida, aumenta a qualidade do sono e aumenta a disposição e a função física, né? Então, qualquer tipo de exercício é importante. E aqui, se a gente for ver, é um gráfico que aqui da esquerda para a direita a gente vai aumentar o vigor da atividade física. E daqui para cima a gente vai aumentar o tempo sentado. Então, o que acontece? Quanto mais tempo você não se movimenta, maior o risco de morte de todas as causas. E esse aqui é tem um gráfico que é difícil de entender, tal, mas em resumo é o seguinte: esses pesquisadores fizeram, porque a gente fala exercício físico, às vezes as pessoas não conseguem se deslocar de casa, tem problemas, enfim. Mas aqui eles viram que a atividade física dentro de casa ou ao redor de casa é importante. Então, eles viram a atividade física das pessoas por mais ou menos 9 dias, com esse tipo de um reloginho de marcar passo, essas coisas, e quanto mais o indivíduo fazia uma atividade física, eles viram o total disso, menor era o risco da doença de Alzheimer ao longo dos anos. Por isso, não necessariamente se precisa ir para uma academia, etc. Você pode fazer jardinagem, limpar a limpeza de casa, utilizar essas praças que tem nas cidades, né? Passear no seu próprio ritmo. O importante é se movimentar, não necessariamente ficar numa atividade física, por exemplo, que você não goste. Uma outra coisa que é interessante e que se observou são as intervenções multimodais. Então, são vários tipos que têm sido estudados em que você agrega tudo isso que eu falei. Então, você tem treino cognitivo, tem o acompanhamento das suas doenças, tem a atividade física e tem a nutrição. Então, esse tipo de abordagem que você pode fazer cuidando disso tudo é importante para a saúde cerebral, né? O treino cognitivo e a atividade intelectual são muito importantes, né? Vale qualquer tipo de atividade. O importante é você sentir prazer naquela atividade e não importa a idade em que você comece, né? Você pode fazer atividade, conversar, enfim, discutir política, ou discutir um filme, ou ler, ou jogar, vale dominó, carta, qualquer coisa, aprender a mexer no computador, ou aprender a mexer em outros aparelhos da sua casa, enfim, qualquer tipo de atividade é importante. E isso é importante em qualquer idade. Não importa se seja na infância, adolescência, na meia-vida, em idoso, em muito idoso, sempre é importante, né? E tem alguns outros fatores que também são bastante importantes e que têm um potencial de mudar, né? Então, evitar a poluição, diminuição do neuroticismo e do estresse, então, de ficar remoendo coisas, ficar tendo pensamentos negativos, isso se sabe que é deletério para o funcionamento cerebral. Evitar o isolamento social, então a gente sabe que pessoas que ficam muito sozinhas, elas têm maior risco de desenvolver demência, e parece também que indivíduos que meditam têm uma certa proteção cerebral. A meditação, ela está associada ao desenvolvimento de algumas áreas cerebrais que parece ser muito interessante essa prática também para o funcionamento cerebral. E, claro, manter bom humor sempre é importante para qualquer atividade e funcionamento cerebral. E, basicamente,
não importa muito qual o seu estilo, o que você faz a sua vida, enfim, sempre dá para você ser feliz e manter o cérebro com uma boa atividade e proteger o seu cérebro de qualquer coisa deletéria. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha dado uma pincelada, porque se fala muito de prevenção de demência, o que fazer, enfim, tem muita coisa que é dita e nem sempre isso é comprovado. Então, essas coisas que a gente vai tentar discutir, o Dr. Ricardo vai comentar depois, são coisas que já foram comprovadas como eficazes. Então, obrigada. Ok, doutora Sônia, muito obrigado. Na verdade, acho que todos estão aí. Doutora Sônia, a senhora terá aí, são centenas de pessoas que estão assistindo a nossa live. A senhora vai ter aí uma quantidade enorme de perguntas que eu vou ter que filtrar. Daqui a pouco a senhora volta para responder. E, na verdade, nós teríamos que ficar com a senhora aqui pelo menos uns 2 anos, mais ou menos, para ouvir todo o conteúdo que a senhora tem para nos passar. Mas eu acho que as informações são valiosas, é aquilo que que nós temos nos preocupado, é passar uma informação que tenha uma base científica de pesquisa e para desmistificar muitas coisas que são apresentadas, doutora Sônia. Eu peço a vocês, por favor, que se inscrevam no canal para que a gente possa interagir com vocês, mandem no chat as perguntas para que nós possamos depois encaminhá-las aqui para a doutora Sônia. Ela, com certeza, não vai responder as dezenas de perguntas que estão aparecendo. Então, algumas a gente vai abrir aqui para discutir, que pode ser perguntas comum a centenas de pessoas. E se vocês quiserem endereçar as perguntas para a doutora Sônia no final, é só mandar um e-mail para despertandasociedade@metodosupera.com.br. Eu vou chamar agora o nosso segundo palestrante da noite para tratar a nossa temática, como prevenir fatores de risco no desenvolvimento da doença de Alzheimer, Dr. Ricardo Nitrini. Dr. Ricardo Nitrini é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, residência, mestrado, doutorado, livre docência em Neurologia pela USP, professor titular de Neurologia da USP e chefe da divisão de Clínica Neurológica no Hospital das Clínicas, co-diretor do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento GNCC, que é apoiador dessas nossas lives, desse nosso evento, e também membro da diretoria do Laboratório de Fisiopatologia do Envelhecimento, fundador e editor-chefe do periódico Demência e Neuropsicologia. Então, doutor Ricardo, muito boa noite. Espero aí que nós possamos também ser brindados com o vosso conhecimento, e é aqui mais conhecimento técnico e científico. Boa noite, doutor Ricardo, é com o senhor. E lembro a vocês, perguntas, por favor, entrem no chat e curtam o canal para que a gente possa dar continuidade. Inscreva-se no canal quem não se inscreveu do Método Supera. Boa noite, doutor Ricardo, é consigo. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia, excelente apresentação. Eu acho que você cobriu praticamente todo o campo. Foi muito bom. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Sim, o vídeo do senhor não. Se o senhor puder abrir o vídeo. A tela não. A tela está ok, mas a câmera do senhor... Não tem o vídeo não, é só a tela. Ricardo. Ok, tá bem? Tudo certo. Bom, eu vou fazer uma apresentação mais rápida do que essa da Sônia, porque a Sônia já praticamente cobriu todo o assunto. Eu gostaria de começar contando para vocês um caso clínico de um senhor de 50 anos que procura o médico, querendo saber o que ele poderia fazer para se prevenir quanto ao futuro cognitivo dele, para não desenvolver demência, não desenvolver alterações cognitivas. O que ele poderia fazer? Então, o que a gente faz normalmente, depois de examinar o paciente, é discutir sobre a condição geral dele, se ele tem pressão alta, se ele tem controle do seu colesterol, se ele está com sobrepeso, enfim, todos esses dados clínicos que a doutora Sônia comentou. Aí, então, a gente passa a orientar a respeito da dieta, do consumo de álcool, do controle adequado da pressão, do exercício físico, das atividades intelectuais, enfim, todas essas atividades que previnem o aparecimento de uma síndrome demencial. Então, ao fim de ter terminado todas essas orientações, eu passei a ele. Ele me disse, doutor, eu acho muito interessante, muito bom isso tudo, mas eu tenho uma questão que é a seguinte. Minha tia, irmã mais nova da minha mãe, era considerada na nossa família o modelo, porque essa minha tia, ela tinha sido nadadora, competiu quando jovem, e a vida inteira ela nadava,
chamada de atividade física muito grande. Ela era advogada e professora. Tá? Ela era muito ativa. Depois que ela enviuvou, ela viajava com as amigas, viajava por diversos países. Ela era muito culta, ela lia bastante, frequentava teatro, gostava muito de música, enfim. Era, para nós todos, um modelo. E, aos 74 anos, ela começou a se queixar de que a memória não estava muito boa. Mas ninguém achou isso muito importante, mas aos 76 ficou claro que ela tinha mesmo declínio de memória. Ela começou a consultar médicos e foi sendo tratada, mas aos 78 anos foi necessário já um acompanhante, porque ela não era capaz de viver só, não era capaz de dirigir, não era capaz de... Enfim, houve necessidade de que alguém ficasse com ela. E ela foi piorando, foi declinando, apesar dos tratamentos, e por volta dos 83 anos ela ficou restrita ao leito, e aos 85 anos ela faleceu com uma bronquopneumonia aspirativa. É isso que o paciente nos conta, e ele pergunta, e aí, doutor, como é que explica isso? Não é? O caso da minha tia. Bom, o que eu disse a ele é o seguinte, provavelmente se a sua tia não tivesse todo esse cuidado que ela teve com a vida dela, foi um cuidado muito bom, ela provavelmente teria tido essa doença antes. Mas, doutor, como é que o senhor pode ter certeza? De fato, não há como a gente ter certeza no caso específico. Essa senhora só tem uma vida, não tem como a gente modificar para a gente verificar. Mas a gente tem indícios de que isso é verdade. Então, vamos ver esse aqui, por exemplo. Observe esse fato, eu coloquei aqui, isso aqui é a prevalência, porcentagem, a frequência de demência. Prevalência é quase sinônimo de frequência. A frequência de demência em dois grupos. Aqui em cima você está vendo estudos latino-americanos, LA de estudos latino-americanos. E aqui, uma revisão sistemática de países desenvolvidos do primeiro mundo. E observe o seguinte, com a idade de 65 a 69 anos, nos países latino-americanos, a porcentagem de demência é de 2,4%, enquanto que nos países desenvolvidos é de 1,2%. É metade. Por que isso? Por que a demência começa uma frequência maior nos indivíduos moradores do país latino-americanos, com uma frequência menor nos países desenvolvidos? Isso porque a demência manifesta-se antes na América Latina. E por que se manifesta antes? Por falta de controles adequados de tudo aquilo que a Sônia mencionou. Então, esse é um dado que vai a favor dessa hipótese que ela começaria antes, se ela não se cuidasse como ela se cuidava. Mas uma maneira melhor de avaliar é por incidência. Hoje, por causa da Covid, todo mundo sabe o que é incidência. Incidência é o número de novos casos por número de habitantes no período. Por exemplo, todos nós sabemos atualmente que todo dia na televisão, nos diz quantos números novos de casos foram diagnosticados por dia. Isso é incidência. A gente avalia a incidência todo dia. Não é incidência. Né? Então, a incidência avalia melhor. É um bom processo de avaliar. Certo? Então, alguns estudos realizados em países desenvolvidos têm demonstrado redução da incidência de demência no século XXI. Como é que eles fazem isso? Eles tinham estudos feitos antes e agora estudos feitos agora. Então, veja esse estudo na Dinamarca. Não precisa ver todos esses pontinhos. Vamos pegar aqui só esse grupo, que é o grupo de 85 anos ou mais. Veja só, a incidência, quer dizer, o número de casos novos por ano, aumentou mais ou menos até 2003. Daí para frente começa a cair, vem caindo. Não é muito, mas o número de novos casos de demência vem caindo. É a mesma coisa para o grupo de 80 a 84 anos. Olha, começou a cair. E assim por diante. Isso aqui em cima são as mulheres, né? E aqui embaixo os homens, ou vice-versa, agora não me lembro. Mas, enfim, em todas elas houve uma redução da incidência. E por que a incidência estaria diminuindo nesses países? Certo? Qual seria a razão? Aumento da escolaridade. Essas populações, mesmo se é na Dinamarca, mas houve um aumento da escolaridade.
a melhora do tratamento de fatores de risco cardiovasculares, atividade física que aumentou em todo o mundo. Hoje em dia, todo mundo procura mais fazer atividade física. Quanto mais, inclusive, quanto maior o nível socioeconômico, a escolaridade, mais as pessoas fazem atividade física. Dieta, controle do alcoolismo, tudo isso é responsável por essa diminuição da incidência. Como isso vale para uma população, também vale para uma pessoa, né? E esses fatores de risco, como a doutora Sônia muito bem disse, são estes. Ela já mencionou, eu não vou repetir aqui, e embaixo os fatores protetores, atividade física, educação, atividade cognitiva e social, tudo isso fornecendo para nós uma reserva cerebral que nos protege contra a demência. Então, esse é um dado de um estudo chamado Finger. O estudo Finger, a Sônia mencionou, é um estudo, Finger quer dizer, vem de estudo geriátrico finlandês. É um estudo feito na Finlândia, em que eles trataram os indivíduos com risco de demência através dessas condutas. Cuidado com pressão alta, cuidado com diabetes, cuidado com o consumo de álcool, uma dieta adequada e tudo mais. Fizeram todo um esquema muito bem feito e acompanharam esses indivíduos. E o que aconteceu? Depois de 2 anos, eles têm 2 grupos. Um que é o tal azulzinho, tá certo? Que é um grupo que é apenas orientado a ter uma vida saudável. Ao passo que o vermelho aqui não. Esse grupo é um grupo que é levado à academia, a dieta dele é bem cuidada, e ele faz treino cognitivo, ele tem avaliações médicas frequentes. E o que se nota? Que depois de algum tempo tem uma diferença nos testes psicológicos. Por exemplo, olha só a velocidade de processamento de informações, como melhorou, estão processando a informação muito melhor. Funções executivas, capacidade de organizar-se, muito melhor. A memória nos primeiros estudos não melhorou tanto, mas nos estudos subsequentes, a memória também melhorou. Então, isso mostra que realmente, mesmo nos casos individuais, aqui é diferente, aqui você faz a intervenção e observa o efeito e comprova esse efeito. Esse estudo Finger, é bom a gente saber, que é um estudo que está sendo proposto para ser realizado no mundo todo. Então, veja aqui, nós aqui estamos em azulzinho, nós vamos trabalhar nesse estudo. São países que estão na fase de planejamento. O Brasil está aqui junto com todos os países da América Latina, nós vamos iniciar esse estudo e, em breve, nós vamos estar participando desse estudo. Aqui é um trabalho que saiu recentemente, mostrando que nós aqui da América Latina vamos começar a fazer uma prevenção de demência. Se você olhar, não sei que está muito bom aqui, você vai ter ocasião de verificar a presença da doutora Sônia aqui, ó, levantando a mãozinha aqui. Aqui também a doutora Cláudia Suemoto, doutora Mônica Yassuda, doutor Paulo Caramelli, e aquele que vos fala aqui também, presente nessa reunião do Finger. Essa foto saiu no Lancet Neurology esse ano. Bom, para ir um pouco mais para frente do assunto, eu trouxe aqui um assuntozinho interessante para você, que é o seguinte: mas será que é possível a gente envelhecer sem que exista declínio da memória? Porque a gente sempre fala, né, as pessoas, é tão frequente demência e tal, mas é possível envelhecer sem declínio da memória? Então eu vou comentar alguma coisa com vocês a respeito disso. Não tem uma ligação extremamente direta com esse assunto, mas eu acho que é interessante. Então veja só. Quando a gente avalia a memória tardia das pessoas, que memória tardia, como é que é feito isso? Você dá uma lista de palavras para as pessoas, depois você conversa sobre outros assuntos, e depois de algum tempo você pergunta: você lembra daquela lista de palavras que eu te disse? Esse teste não é fácil, você sabe disso. É difícil. O que acontece? Com o tempo, existe um declínio dessas atividades. E isso é considerado, dentro de certos limites, normal. Mas existem alguns indivíduos que não declinam. Você está vendo aqui esse grupinho aqui de pessoas, eles têm o mesmo desempenho, que é um desempenho, eles são 15 palavras, aqui, ó, 0 a 15, tem 16 aqui por questão do grau. Mas eles lembravam o mesmo número de palavras do que os indivíduos que tinham entre 60 e 70 anos.
Então, eles são chamados de superidosos. E como é que funciona? Como é que tem isso? Bom, provavelmente são diversos os fatores que fazem com que o indivíduo seja um superidoso. Muito provavelmente existem fatores genéticos e fatores ambientais, como foram discutidos aqui. Se os fatores ambientais forem seguidos, ou seja, dieta, pressão controlada, exercício físico, atividade cognitiva constante, seguramente nós vamos ter mais superidosos. E é isso que a gente busca, atingir um maior número de indivíduos que cheguem até os 80 anos ou até os 90 anos com desempenho normal. Agora, é possível chegar aos 80 anos com memória episódica normal, como esses indivíduos. Mas e daí para frente? Será que até quando é possível um indivíduo envelhecer sem demência? Bom, nós sabemos que não é fácil, mas veja esse caso. Esse caso aqui é um caso muito interessante de uma senhora que faleceu aos 115 anos de idade. Aos 113, ela procurou uma universidade na Holanda, dizendo o seguinte: olha, eu tenho 113 anos e minha memória está muito boa, eu me sinto bem, me sinto muito normal. Eu gostaria de doar meu cérebro quando eu falecesse. Queria que você estudasse, porque eu noto, comparando com as minhas amigas, as pessoas conhecidas, eu continuo normal. Tanto tempo assim, muitas pessoas já disseram para mim que eu deveria doar meu cérebro. E eu fazer isso. E, de fato, quando ela faleceu 2 anos depois, ela doou o cérebro. Ela tinha feito, antes disso, ela fez uma avaliação cognitiva, ela fez todos os testes neuropsicológicos e tal. E ela, com 113 naquela ocasião, ela tinha um desempenho igual a uma pessoa de 75. Você vai dizer, poxa, mas não é a mesma coisa do que uma pessoa de 40. Bom, mas olha, 115, 113, desempenho de 75, pressão 75 normal. Fantástico, né? Poxa vida, é uma pessoa normal. E o que aconteceu? O cérebro dela era praticamente normal. Não tinha nada. Então, é possível sim. É possível. É possível quando, né? Quando ambas as condições genéticas e ambientais forem favoráveis. Nós não sabemos direito quais são as nossas condições genéticas. As ambientais nós sabemos e podemos modificá-las. E ao fazer isso, nós podemos retardar as manifestações clínicas de demência. Nós sabemos, por exemplo, que indivíduos com alta escolaridade, portanto, têm maior reserva cognitiva, declinam apenas quando têm maior carga de doença no cérebro, do que indivíduos com menor reserva cognitiva, que começam a declinar antes. Ou seja, se o indivíduo tem uma reserva cognitiva alta, isso porque ele teve uma vida saudável, teve uma escolaridade alta, para que ele adoeça, é necessário muita carga de doença no cérebro. Ao passo que o indivíduo com menor reserva, uma pequena carga de doença já é suficiente para fazer ele declinar. Por isso que, na América Latina, como eu disse no começo, você tem um declínio maior e mais precoce dos indivíduos, porque a reserva cognitiva dessas pessoas, os cuidados com a saúde, a escolaridade, mais baixa. Por fim, um pequeno acidente vascular cerebral pode fazer transparecer sintomas de uma doença de Alzheimer que talvez fosse manifestar-se muito mais tarde. Então, se o indivíduo tem uma doença de Alzheimer que está se iniciando, se a doença de Alzheimer ela se inicia 10 a 20 anos antes de transparecer como doença clinicamente detectável. Começa muito cedo. Se essa pessoa tem um pequeno acidente vascular, isso pode mudar e fazer a doença se manifestar. Então, veja bem como é importante cuidar-se dos fatores de risco para a doença cerebrovascular. São muitos desses, né, que nós mencionamos: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, dieta inadequada, consumo excessivo de álcool. Tudo isso é fator de risco para a doença vascular cerebral. Enfim, eu gostaria de por aqui terminar e dizer que vocês, a observação, cuidem-se, né, e informem a todos. Demência, prevenção é possível e essencial. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se coloca aí à disposição de vocês, né, para responder algumas perguntas. Acho que vamos ter uma coisa entre 10 minutos ou 15 minutos para responder perguntas.
Ok, doutor Ricardo, como sempre, né, uma brilhante apresentação. Doutora Sônia pode voltar também, né? Nós agradecemos muito nós teríamos que ficar aqui, acho que uns 15 anos para ouvir a doutora Sônia e o doutor Ricardo, porque é conteúdo demais. Sempre lembrando que nessas nossas lives nós temos uma população, né, que tem lá familiares e portadores de demência interessados no assunto, mas também temos muitos profissionais de saúde, temos alguns médicos que mandaram perguntas aqui. A gente não vai conseguir responder todas. Então, vocês que gostaram, né, da live, por favor, deem o curtir aí. Aqueles que querem informações adicionais, inscrevam-se nos nossos canais. E é muito importante que a gente possa agora passar algumas perguntas. E a gente, nas lives anteriores, nós sempre direcionávamos uma pergunta, ora para um expositor, ora para outro expositor. A integração, né, tanto da doutora Sônia quanto do doutor Ricardo, até por estarem lá coordenando o GNCC, eu vou fazer diferente nessa nossa live. Eu vou colocar a pergunta, e acho que tanto o doutor Ricardo quanto a doutora Sônia, que tem uma integração perfeita, podem fazer as inferências adequadas. Nós não teremos tempo, gente, para as dezenas de perguntas que apareceram aqui. Volto a pedir a vocês que, por favor, nos mandem por e-mail. Aquelas que apareceram no chat, há uma enxurrada de perguntas, infelizmente a gente não tem a oportunidade de tratar todas. E eu acho que é muito importante destacar. O que o doutor Ricardo e a doutora Sônia colocaram são informações científicas e uma base de pesquisa que mostra os vários fatores de prevenção. Então, aquilo que a gente tem se preocupado nessas nossas lives, no Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, trazer uma informação fidedigna. E vai ter uma pergunta que a doutora Sônia vai responder, que eu acho que é uma pergunta de muita gente, e eu já vou começar praticamente por ela, e o doutor Ricardo pode complementar também. Uma pergunta direta aqui, que veio aqui da Joelma Gabriel, que fala o seguinte: canabidiol, tratamento de demências, em especial o Alzheimer. Vamos usar? Qual é o que se fala a ciência sobre o uso do canabidiol? Fique à vontade, né, doutora Sônia e doutor Ricardo, para essa pergunta, que vai ser para os dois comentarem à vontade. Quer começar? Quer que eu comece, Ricardo? Não, eu gostaria que você comece. Você fez uma revisão sobre esse assunto, Sônia. Bom, esse assunto trouxe bastante polêmica ao longo dos últimos anos. Tem-se tido várias leis, projetos e tal, aprovações pela Anvisa, né, no uso do canabidiol. E, do ponto de vista de demência e de comprometimento cognitivo, não existe uma evidência forte para o uso que fale, você vai utilizar e vai dar certo, enfim. Né? Então, os estudos eles são poucos, com poucos pacientes, tem muitos fatores que levam a um resultado ou outro, enfim. Não se tem uma resposta dizendo deve-se usar ou não se deve usar. O que se tem, do ponto de vista cognitivo, a gente não tem nenhuma resposta. Do ponto de vista de alteração de comportamento nos quadros de demência, indivíduos com doença de Alzheimer, outros tipos de demência que têm alteração de comportamento, alguns indivíduos podem responder e outros não. Né? A gente sabe, do mesmo jeito, não tem muitos estudos abordando isso, mas a gente sabe do dia a dia que existem respostas positivas e respostas nulas. Né? Isso por quê? Porque existe uma grande diferença entre as dosagens nas substâncias. Né? A gente tem várias apresentações, enfim, é uma coisa que é paciente a paciente. Né? E outra coisa assim, que a gente precisa pensar, que as medicações que a gente usualmente prescreve, a gente já sabe um perfil de efeitos colaterais e um perfil de interação medicamentosa, né? Com todos os medicamentos que o paciente usa. Às vezes, com o canabidiol, não se tem essa noção perfeita com a interação que se possa ver com todos os outros remédios que o paciente usa. Porque idoso usa muita medicação, né? Então, assim, eu acho que não dá para dizer não deve se usar ou deve se usar. Eu acho que tem muito estudo ainda a ser feito e é de se conversar paciente a paciente, né? E ver se ele não respondeu a outros tipos de medicamentos, se ele teve efeitos colaterais do distúrbio de comportamento com as medicações que habitualmente a gente usa. Então, tem que ser estudado caso a caso. Mas
eu acredito que cada vez mais a gente vai poder responder de uma forma positiva ou negativa, né? Mas acho que deve se discutir com cada paciente e ver com a família qual é a melhor conduta para aquele caso. Doutor Ricardo, quer complementar alguma coisa? Eu só gostaria de dizer que os tratamentos, quando você tem uma medicação que é muito eficaz, né, você não precisa de muitos casos para você se certificar da eficácia da medicação. Só para dar um exemplo, a penicilina, quando foi lançada, não precisou de muita gente com broncopneumonia, que foi tratada com penicilina, com pneumonia lobar ou broncopneumonia, que a penicilina logo se mostrou. Não precisou fazer isso, nunca houve estudos para mostrar que a penicilina é eficaz, porque ela é muito eficaz. Mas quando as medicações não são muito eficazes, você precisa ter muita gente tratada com placebo para você verificar a eficácia. Então, um efeito pequeno é muito difícil de se verificar. Então, e fazer um estudo grande significa pôr em cada braço que toma o remédio 1.500 indivíduos tomando o remédio e 1.500 indivíduos não tomando determinado remédio e comparar. Isso é caríssimo de fazer. Demanda muito tempo. Então, muitas vezes, a gente tem que se basear em estudos anedóticos, ou seja, impressão pessoal do médico, tá certo? O médico teve outros casos que ele viu e ele faz assim. Agora, como disse a Sônia, eu acho que faz mais sentido imaginar que o canabidiol possa vir a ser interessante para alterações de comportamento que, de algum outro modo, não reagiram a uma medicação, do que propriamente a alteração cognitiva da doença de Alzheimer. Mas isso é uma impressão pessoal e, portanto, é algo... o que as famílias muitas vezes pensam é que o canabidiol vai fazer com que a memória, as funções cognitivas vão melhorar muito. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu pensaria mais nas alterações de comportamento, como disse a Sônia. Tá bem. Bom, tem aqui uma pergunta que vem de vários, são 3 ao mesmo tempo. É a Cida Missão, Fátima Sena, Rosinei Martins e Loreci Maia, de vários lugares do Brasil, tem gente de vários lugares. Elas perguntam assim: o Alzheimer é genético e outras demências têm fator genético que deve ser considerado? Eu acho que quando a doutora Sônia começou a explicar, ela disse que esses fatores ambientais são responsáveis por cerca de 40% da ocorrência das demências. Ou seja, se você controlar esses fatores ambientais, você conseguiria reduzir em 40% dos fatores dos responsáveis pelas demências. Isto faz pensar que 60% seja genético. Existem algumas demências em que o componente genético é muito maior e outras em que é menor. Mas nós não conhecemos todos os fatores genéticos e ainda não aprendemos a controlar nenhum deles. Isso não quer dizer que não se vai conseguir. Seguramente se vai conseguir controlar fatores genéticos. Com o tempo, a medicina irá controlar esses fatores, a ciência irá controlar esses fatores. Mas os fatores genéticos são responsáveis por aproximadamente 60% dos casos de demência. Esse é o cálculo que nós normalmente fazemos. Se a Sônia quer dizer alguma coisa? Acho que é importante, talvez, diferenciar, não sei qual a dúvida exata das pessoas que perguntaram, mas que, assim, se você tem história familiar da demência, você vai ter uma maior chance de ter um parente. Se você tem um parente direto com demência, você vai ter uma maior chance de ter demência. Isso é fato. Assim como se você tiver um parente com câncer de mama na família, você tem 8 vezes mais chance de ter câncer de mama, enfim. Então, existe realmente, como o doutor Ricardo falou, que esse 60%. Não quer dizer que, se alguém da família, você vai ter essa demência, né? Mas aumenta a sua chance. Não é um determinismo, né? É um aumento de chance. Só lembrando, né, se quem fez a pergunta é médico ou entende um pouquinho, é o seguinte: existem formas de demência que são dominantes, ou seja, o número 50% dos filhos
têm demência. Mas é um número muito pequeno de demência de Alzheimer, doença de Alzheimer com essa característica. Muito pequeno. A maior parte é isso, como a Sônia falou, uma tendência a ter maior frequência naquela família, mas não é um determinismo tão grande como acontece num número muito pequeno de casos de doença como a doença de Alzheimer. Ok. Tem uma pergunta aqui que é da Fátima Khalil, e ela vem claramente colocar se existe um teste, como existem vários testes rápidos, um teste específico, se existe um teste específico para saber com antecipação se a pessoa vai sofrer da doença de Alzheimer ou uma outra demência. Se há um teste rápido para isso. Sônia, pode responder essa aqui. Pode falar. A gente tem, em pesquisa, a gente tem um tipo de exame de imagem que chama PET, que é tomografia por emissão de pósitron, que você pode marcar determinadas substâncias. Então, você vai fazer o exame injetando determinada substância e vai se depositar no cérebro, né, onde tiver o que você está procurando. Então, existe esse PET, que é com marcação para amiloide, que é uma das proteínas que se deposita na doença de Alzheimer. Então, esse amiloide, você é capaz, através do PET, de determinar isso 20, 25 anos antes, né? Muito tempo antes de você ter algum sintoma, né? O lance é o seguinte, que você não sabe quando que você vai ter o sintoma, né? Então, por isso que se faz só em pesquisa, né? Porque você não sabe quando que você vai ter o sintoma, apesar de ter amiloide no cérebro, você não tem um tratamento efetivo. Então, você saber que você tem amiloide no cérebro ou não saber, a conduta é a mesma, é você se tratar bem de uma forma global, com todas as coisas que a gente comentou até agora, né? Então, acho que esse é o padrão ouro para você saber tem Alzheimer, não tem Alzheimer, que a gente tem atualmente. Tem outras coisas que são marcadores no sangue, mas que estão numa fase mais de pesquisa, não já em uso como tem sido o PET para amiloide. Na verdade, ele é para pesquisa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele tem indicações e as seguradoras de lá pagam esse exame para determinados casos, mas não são todas as pessoas. Vai falar, eu quero fazer o PET amiloide. Não existe isso. Você tem indicação. Eu gostaria só de o que a Sônia falou do ponto de vista prático, né, do ponto de vista do atendimento clínico. Mas é muito importante, alguém pode falar, por que serve fazer um exame se você detecta o risco da pessoa ter a doença se você não tem nada para fazer? Né? Essa visão é uma visão aparentemente correta, mas veja, é só assim que a medicina poderá vir a tratar certas doenças. Fazer o diagnóstico precoce. Porque se você fizer o diagnóstico 20 anos antes, você poderá começar a testar medicamentos nessas pessoas para evitar que elas venham ter a doença. Veja, como é que a gente hoje reduz o risco de infarto do miocárdio? Você reduz o risco do infarto do miocárdio tratando o colesterol alto, tratando a glicemia elevada, tratando a pressão alta. Por quê? Porque se descobriu que você pode tratar esses fatores e diminuir o infarto do miocárdio. Então, você tem que descobrir o jeito de fazer um diagnóstico precoce para você. Então, o que a gente espera, como disse a Sônia, é que em breve existam exames de sangue que possam dizer essa pessoa tem risco de doença de Alzheimer e que você possa iniciar um tratamento e esses tratamentos, se for exame de sangue, é fácil detectar pessoas de risco e começar a... Eu tenho certeza que diversos estudos vão surgir e, com isso, vai chegar ao tratamento. É assim que vai ser a minha expectativa. Quer dizer, provavelmente não vou ver isso, mas a minha expectativa é que exames de sangue vão detectar precocemente a doença de Alzheimer e vão ser feitos tratamentos e vai se evitar a progressão. E a doença de Alzheimer vai ser a doença de Alzheimer mesmo, assim, vai ser uma doença histórica. Quem sabe?
Essa vai ser, inclusive, uma mensagem que o senhor vai passar para a gente no final sobre esse caminho da descoberta da medicação. Agora, tem uma assim que ela é clássica, né? Sempre que a gente, como eu disse ao senhor e à senhora, tem aí muitas pessoas que estão lá, né, no interior do Brasil com perguntas simples, e tem uma aqui que ela é muito simples e é básica, da Lucila G. da Silva, que pergunta assim, né? A incidência da demência ou da doença de Alzheimer é maior nos homens ou nas mulheres? Quer responder, Sônia? Vai responder. Então, existem diversos estudos mostrando que a prevalência é maior em mulheres. Por quê? Porque as mulheres vivem mais, então tem mais mulheres com doença de Alzheimer do que homens, certo? Mas a incidência, quando calculada a incidência, varia de estudo para estudo. Geralmente a incidência é muito semelhante nos dois sexos. A prevalência é que é maior em mulheres. A incidência é levemente superior, em muitos estudos, nas mulheres, mas não é tão superior quanto a prevalência. Certo? Eu já expliquei o que é incidência, prevalência é frequência, incidência é o número de casos novos, né? É isso que tem a dizer. Doutora Sônia, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Talvez possa ter algumas alterações advindas na pós-menopausa, né, que pode diminuir a tensão, enfim, e que às vezes pode confundir um pouco. E também porque quando a mulher começa a entrar na menopausa, ela perde a proteção, entre aspas, do estrógeno para alterações vasculares, né? Tanto que você tem mais infarto, então você pode ter também mais alterações cerebrais, enfim, vasculares. Mas da doença de Alzheimer, acho que seria, o doutor Ricardo já explicou bem. Tá bem. Estamos caminhando aqui para o nosso final, cumprindo o nosso horário de terminar às 20h30. Temos dezenas de perguntas, infelizmente não responderemos todas. Eu talvez faça mais umas duas aqui. E tem uma que vem da doutora Manuela Freitas, que eu não sei exatamente de que cidade ela é, doutora Manuela. Espero que possam responder a pergunta da senhora. E ela comenta, foi-se comentado, nos estudos sempre aparece a educação. A educação de fato e a criação de reserva cognitiva através da educação é um fator preponderante para minimizar os riscos das demências? A educação é uma base importante? Para a gente passar rapidamente para outra pergunta, eu diria que é fundamental. Educação é fundamental. Certo, Sônia? É isso, doutora Sônia, também? Ok. Exatamente. Bem, e aí tem duas perguntas que a gente dá para emendar praticamente numa só, que vem da Joelma Grimber, que pergunta o seguinte: como está o Brasil em relação a um plano nacional de combate à demência, que é o que tem sido discutido mundialmente? Como é que o Brasil está caminhando para isso? Até por conta de todo esse movimento que se faz na sociedade. Sônia, pode falar. Dr. Ricardo tem discutido muito o Plano Nacional de Demência, né? Tem várias organizações que também discutem. É uma exigência da Organização Mundial de Saúde, né? Então, nós somos um dos países da América Latina em que não há Plano Nacional de Demência e tem se discutido muito, né, Ricardo? Acho que também com um plano que talvez se inicie aqui em São Paulo. Então, tem várias iniciativas e discussões, e é uma exigência da Organização Mundial da Saúde, e o Brasil está muito atrás no desenvolvimento desse plano. Não é, Ricardo? Eu acho que uma coisa interessante é que como o Brasil é tão grande, tão extenso, tão diferente das suas diversas áreas, um plano que eu acho que seria interessante é um plano desenvolvido em nível de município. E aqui o município de São Paulo está prestes a iniciar um projeto, um plano municipal para a doença de Alzheimer. Quem lidera isso é o vereador Gilberto Natalini e a jornalista Lina Menezes. Eles lideram esse grupo. Temos tido diversas reuniões. Tem um projeto na Câmara Municipal, deverá ser aprovado,
E São Paulo talvez seja um dos primeiros municípios a ter um plano para demência. Eu acho que tem diversas maneiras de colocar o assunto. Pode ser feito um plano nacional, acho muito importante, mas também acho que em níveis municipal isso também pode ajudar bastante. Eu acredito muito nessa atuação local, junto com a atuação global, ambas. Então, essa é uma coisa importante. Acho que principalmente em cidades até menores, talvez seja até mais fácil de se implementar um plano de demência, né? Sem dúvida. Porque atendimento, educação, o cuidado com o cuidador, enfim, e talvez cidades em que você não seja um tamanho de países, é muito mais fácil, né? Sem dúvida. Eu também não tenho dúvida que uma cidade pequena, tá certo? Uma prefeitura minimamente organizada é capaz de fazer um programa muito bom para prevenção, para cuidados das pessoas, não só idosas, porque, veja, aqui o problema que nós estamos discutindo, que eu acho mais importante de tudo, é que isso aqui não é uma questão para pessoas idosas. Esses tratamentos, todas essas prevenções, são para pessoas da idade madura, da idade adulta. É na idade adulta que você tem que cuidar para não ter demência quando você tem 70 anos de idade. Não vai esperar chegar aos 65 para começar a cuidar. Não que você não deva cuidar, mas você tem que cuidar a vida toda, a vida toda. É aí que é a principal mensagem que eu acho que tem que ficar, não é, Sônia? Claro. É uma construção desde que você nasce, praticamente, e que vai melhorando durante toda a vida. Ok. Bom, nós teríamos aqui mais 10 horas de conversa, com certeza. Estamos chegando aqui ao nosso final. Eu peço a vocês que dirijam as perguntas que não foram colocadas no chat e precisam ser respondidas para Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, @metosupera.com.br. Antes de eu passar a palavra final para o doutor Ricardo e a doutora Mônica, eu quero dizer aqui que a grande preocupação foi exatamente trazer esta informação de forma fidedigna e científica. Então, nós estamos aqui colaborando para desmistificar uma série, né, de informações que o mercado, que a sociedade, que as pessoas recebem. Então, esse é o nosso propósito. Então, peço que vocês, por favor, curtam aí, né, um like, se inscrevam no canal e se preparem para a nossa próxima live, que será a semana que vem, na sexta-feira, às 19h30. Essa live vai falar da estimulação cognitiva, será com a doutora Thais Bento e a Eva Bettini de Almeida, na próxima sexta-feira, às 19h30. Dentro dessa perspectiva, é muito importante que nós possamos ter uma mensagem final, como em todas as lives, que é a mensagem final que o doutor Ricardo e a doutora Mônica vão deixar para todos vocês aí. Participem das outras lives, participem da informação. É um mês de conscientização e a gente quer, de fato, trazer informações seguras. Eu sei que a live de hoje é uma live que tem, como todas as outras, muitas informações, então a gente tem que procurar. Eu faço questão aqui de salientar o trabalho feito pelo Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da USP, onde o doutor Ricardo e a doutora Sônia coordenam esse grupo. É importante que conheça esse trabalho. Tem muita informação lá. E dentro dessa perspectiva, doutor Ricardo e doutora Sônia, se me permitem, as pessoas têm uma pergunta que é para dizer o seguinte: qual é a receita, então, para manter a longevidade, para cuidar da demência, uma receita prática que eu sei que não tem? Então, perguntando assim: olha, doutor Ricardo, o senhor que tem mais de 30 anos, a doutora Sônia tem, então nós teríamos que estudar muito, ter pós-graduação, mestrado, para nos vacinar contra a demência? Então, eu queria que, por favor, nós encerrássemos essa nossa live. Uma mensagem, foi uma mensagem otimista que o doutor Ricardo nos trouxe, a doutora Sônia também, para que nós possamos nos preparar para sempre levar informação. Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui. Nós tivemos aí mais de 1.000 pessoas participando desse nosso encontro, é fantástico. E esse é o nosso objetivo, é despertar a sociedade com informação fidedigna, chamando a atenção sobre as questões da demência, principalmente no mês do Alzheimer, essa preocupação com a doença de Alzheimer, mas que nós possamos ter, de fato, informação, conteúdo e nos preparar para essa temática como um todo. Então, não são mais 2 entre 3, nós estamos colaborando para que as pessoas tenham informação. Doutor Ricardo, mensagem final do senhor para todos os nossos participantes. Doutora Sônia, eu fico por aqui. Nós nos encontramos na próxima sexta-feira. Por favor, se inscrevam no canal quem não se inscreveu. Muito obrigado por estarem participando. E como a doutora Sônia disse, levante do sofá, caminhe um pouco mais, não fique sentados aí. Doutor Ricardo, mensagem final do senhor, muito obrigado. Doutora Sônia, é um privilégio tê-los conosco aqui. Muito bom. Eu vou repetir aquilo que eu disse, foi meu último slide, que é cuide-se. Cuide-se e informe. Informe a todos. Informe aos jovens. Informe a seus filhos.
informe aos seus netos, informem aos seus amigos que eles têm que se cuidar desde já. E não é que para ficar esperando que ele chegue à idade mais avançada para começar a cuidar-se, né? A saúde, ela vai lhe cobrar um preço se você não cuidar dela ao longo do tempo. E cuidar da saúde, só para terminar, não é levar uma vida horrível, uma vida que não tenha todos os prazeres. É simplesmente ter hábitos mais morigerados, ou seja, mais moderados, né? E poder ter uma vida muito boa. E cuidar-se para que a vida seja boa ao longo de toda a vida. E não ser boa durante alguns poucos anos e ser muito ruim no fim dela. É isso que eu diria a vocês. Boa noite, obrigado pela atenção. Sônia. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aí a atenção e acho que, complementando o que o doutor Ricardo falou, viva bem, seja feliz, né, da melhor forma possível, coloque fora as mesquinharias do dia a dia, né, coisas ruins da vida e manter atividade e bom humor e viver em sociedade harmonicamente. Muito bem. Então, boa noite. Boa noite a todos. Sônia e doutor Ricardo, maravilhosa. Nós tivemos, só para o senhor saber, doutor Ricardo e doutora Sônia, nós tivemos mais de 1.200 pessoas assistindo essa nossa live. Então, é fantástico. Nós tivemos profissionais da saúde, médicos, mas muitas pessoas, e podem ter certeza, a grande maioria não era aluno do Supera, viu? Então, nós ficamos muito felizes, conseguimos atender a um público bastante seleto e gente do Brasil todo, de todos os lugares. Então, é um grande privilégio ouvi-los nessa nossa live. Muito obrigado pela parceria e pela oportunidade de a gente levar conhecimento a todos, viu? Fantástico, obrigado. Muito obrigado mesmo. É uma gratidão nossa ter obrigado a vocês. Aqui, viu? Uma boa oportunidade, sem dúvida. Tchau. Tchau, obrigado, doutor.